Salve Maria para todos. Nossa gravação de hoje, Memórias do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, inclui a parte das falsas direitas. Entra também o integralismo, que, a seu modo, no Brasil, representou uma falsa direita. Então, falsa direita, historicamente, todo mundo fala do nazifascismo, mas houve falsa direita na Bélgica, na Holanda, na Hungria, e tentou-se falsa direita aonde? Nos Estados Unidos, na Inglaterra. Bem, e no Brasil? A versão do integralismo representou uma diluição, acaba sendo, todo mundo concorda com isso, uma diluição do fascismo. Essa gravação é a segunda da série, não tem em vista fazer uma campanha contra o integralismo, muito menos uma campanha contra os simpatizantes atuais do integralismo. Não é isso. Eu ouvi do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira e tem as provas que quando o Getúlio fechou o integralismo em 1937, em novembro, com aquele golpe de Estado, foi o segundo golpe de Estado que ele deu. O primeiro ele deu em 30, Revolução. A segunda foi em 37 também. Deu um golpe de Estado. Então ele tirou o integralismo, fechou o integralismo. A partir daí, o Dr. Plínio adotou, em relação aos integralistas de base, uma posição de dizer a eles, vamos dizer assim, o movimento católico está para acolher, e o Dr. Plínio não pisoteou em cima dos destroços do integralismo. Eu tenho as provas disso e, além do mais, ouvi o Dr. Plínio contar isso nas memórias. Então, esta não é uma gravação para ficar criticando o integralismo. Isso aqui são memórias do Dr. Plínio que precisam se ater à história do Brasil, ao que se passou, e eu vou apresentar, então, documentos. Um rápido retrospecto da aula passada. Ou seja, a introdução do comunismo, a Revolução Comunista, na Rússia, o massacre da família imperial, os massacres que continuaram dentro da Rússia, gerou no Ocidente um arrepio, vamos dizer, uma reação. Bem, segundo ponto, México, perseguição católica dos comunistas, oficial do governo contra os mexicanos, absurda. Depois teve o levante na Espanha, é o alçamento espanhol, contra a revolução, contra os comunistas. Aliás, é bom vocês saberem, vocês conhecerem, que há um livro muito interessante da resistência do Alcácer de Toledo, que todo jovem da TFP na época lia. É memorável, uma resistência memorável. Bem, reação anticomunista. Ora, como é que isso repercutia no Brasil? É o que o Dr. Plínio vai tratar e vai documentar no Legionário. Porque claro que não tinha internet, mas as notícias vinham através das agências telegráficas. Eu acho que a primeira parte, então, está vista, isso aqui, circunstâncias históricas, políticas, psicológicas que propiciaram o nascimento das falsas direitas no Ocidente. A adesão do Japão, depois, nessa fase, digamos, de 25 a 35, não foi isso. Ou de 25 até o início da guerra, não foi. Bem, né? Sim, inclusive. Nossa Senhora em Fátima, ela alerta sobre o comunismo. Sim, perfeitamente. Justamente no ano em que ocorreu o massacre da família Romanov. Foi uma das aparições dela. Na mensagem dela, a gente consegue encontrar alguma explicação, algum aviso dela para o nascimento das falsas direitas em resposta a esse comunismo? A primeira coisa que tem é que a mensagem foi efetivamente uma mensagem dirigida a 3 crianças. Então, é claro que Nossa Senhora respeitou ali as circunstâncias. Se Nossa Senhora estivesse falando para jovens de 30, 40 anos, gente culta da época, não é? Ela poderia ampliar o horizonte. Vamos dizer, eu imagino assim, mas o que sentido fazia para Nossa Senhora dizer vão aparecer falsas direitas
A mensagem dela já foi bem clara, né? É conversão, penitência e oração. Pois A falsa direita não traz nada disso. Aí você pegou bem. Sem falar, ela deu o remédio, que é o remédio que o Dr. Plínio sempre bateu no Brasil como oposição à falsa direita. Sem conversão, não há restauração do Brasil e do Ocidente. Por quê? Porque a revolução é a apostasia do Ocidente, a recusa da civilização católica medieval. Não é? Bem, então eu acho assim, mesmo, por exemplo, certas palavras de Nossa Senhora em Fátima, a afirmação dela, o Santo Padre terá muito que sofrer. As crianças entenderam assim, é o Santo Padre, é o papado, é a instituição, porque nenhum papa foi arrestado, nenhum papa foi pego assim e arrastado pelas ruas pelos comunistas e nem pelos nazistas. Os nazistas efetivamente ocuparam Roma, não é? Mas delimitaram, fizeram ali uma brutalidade e tudo mais, mas não chegaram lá e tiraram todo mundo, como poderia se deduzir de que o Santo Padre terá muito que sofrer. Então, esse muito que sofrer é numa outra linha, não é? E, bom, já que você perguntou, sou obrigado a acrescentar, e que já está aí em gravações anteriores. Por que razão o Papa Pio XI julgou não dever atender ao pedido? E por que razão a irmã Lúcia se queixa nas memórias, se queixa amorosamente com Nosso Senhor? O Santo Padre não vai me ouvir. E ela entendeu o seguinte: não vai ouvir para castigo da humanidade. Então, fechada a porta de Fátima, foi muito bom você colocar. Fechada a porta de Fátima, estava aberta a porta para um certo tipo de demônios. E esses demônios da falsificação. Então já não eram só os demônios da Rússia, para os demônios nazifascistas. Mas isso aí são reuniões que eu quero tratar mais para frente. Bem, só para ver aqui, aí, Revolução Comunista que você falou, estava na cabeça do jovem brasileiro de 1925, mas no Ocidente de modo geral. Olha aqui, um sacerdote dando a bênção às tropas anticomunistas na Espanha. Essa é a Revolução 36, né, terminou. Outra aqui, você se referiu aí, a massacre da família imperial russa. Estou tentando resumir a reunião passada, mas vejo que sem os pressupostos a gente não entende. As democracias liberais fracassaram. Quem vai se opor ao comunismo? Se a mensagem de Fátima tivesse sido para frente, disse: olha o que Nossa Senhora pediu, terço, penitência, consagração da Rússia, comunhão reparador dos primeiros sábados. Isso não foi. Porque Pio XI não quis. Pio XI quis investir na ação católica. Bem, então, olha aqui. Surgem os movimentos nazifascistas e os similares do Ocidente queriam um regime forte como forma de combater o comunismo. Entendeu? A necessidade. E aí, disse o Dr. Plínio, as pessoas ficavam pensando, de modo geral, não vamos pedir que ele seja um monarquista, não vamos pedir que ele seja um católico, não vamos pedir que ele seja um contra-revolucionário, ele vai fazer um regime forte e vai aplacar a hidra comunista. É impressionante. Isso, o Dr. Plínio vai mais para frente, quando encerra a guerra, escreveu um artigo memorável, que é um manifesto. Ele disse: essa montagem foi uma arte especialíssima do demônio e que, infelizmente, deu resultado. No Brasil, movimento mariano pujantíssimo. Esse movimento mariano pujantíssimo, o que aconteceu com ele? Ele foi, sabe, deram injeção nele as vacinas de não combatividade. Eu expliquei na reunião passada, dei todos os dados que o Dr. Plínio fornece. O Dr. Plínio tá ali, é concernido nisso aí. Então ele disse, a mim restava, uma vez que a hierarquia católica não queria conduzir a cruzada contra o comunismo, não queria conduzir a cruzada, restava
Tristão de Ataíde, líder máximo dos católicos que estavam, e que ele estava sediado, do Rio de Janeiro, onde tinha núncio apostólico, onde tinha o único cardeal do Brasil, Tristão de Ataíde não era homem de cruzada, como os próprios livros que estão por aí afirmam. Ele não tem o espírito de militância do Jacques de Figueiredo. Então o doutor Plínio disse, me restava o legionário. Eu transformei o legionário e naquele grupo de marianos que eram mais chegados em combatividade. Transformei aquilo num polo. Bem, aqui então são documentos históricos. Olha o título aí, urgente definição. Artigo de uma revista integralista intimando a igreja, intimando os católicos. Vocês precisam se definir em face do integralismo. Por isso que ele está pensando urgente definição. O que o doutor Plínio responde no Legionário? Está aí, é facsímile. A igreja que tem obrigação com 2000 anos, de pronunciar-se em relação ao integralismo, o integralismo é que precisa se pronunciar em relação à igreja, se ele é católico ou ele não é católico. Então esse artigo aí, olha lá, o integralismo é que precisa definir-se de uma vez para sempre em relação ao catolicismo, por uma exposição minuciosa, detalhada, tranquilizadora de sua atitude quanto às liberdades da igreja, quanto, se ele dominar o Brasil, e as preeminências que a igreja católica sobre qualquer outro tipo de religião. Esse era o pomo principal, assim, de embate, que o doutor Plínio alertava os católicos. O integralismo não tem uma doutrina clara. Olha o que o doutor Plínio afirma no próprio artigo. Cumpre ao integralismo afirmar claramente a sua concepção de vida, se a sua concepção de vida é a concepção católica. E no caso da resposta ser afirmativa, o que ele deve fazer? Não permitir referências insultuosas do departamento de publicidade à igreja. Ou seja, então, se você tem uma posição em relação à igreja, proíba. O doutor Plínio não está dizendo que um integralista falou, não, são publicações oficiais. Professor Dom, Pois viu. essa pergunta do Sr. Dr. Plínio, de certa forma, ela é um pouco até retórica, né? Porque ele já sabia a resposta da origem do integralismo. Não é retórica, a questão é a seguinte, é uma luta na opinião pública, é uma luta que a opinião pública está se decidindo, ela está deslocando-se para o integralismo, a opinião pública católica, com mais de 95% de católicos no Brasil. Ele foi estudando e vendo que não era aquela posição que muitos, inclusive você vê no livro, bispos apoiando o integralismo no Brasil, padres apoiando o integralismo, porque não conheciam a doutrina. Por isso que o doutor Plínio está dizendo, está usando do legionário para dizer para os católicos, olha aqui, como é que permite isso? Como é que vai ser a situação da igreja num regime que o sigma, né, domine? Outro artigo, com esse título aí, Cobras, Cordeiros e Governadores, legionário, são de 1930, esse é de 1936. Então, o golpe do Getúlio foi fins de 37. Estou pedindo isso aqui. Aí vem, de novo, os governadores, assim, de um modo ou de outro, não é? Você disse aqui, a tática errônea da democracia em face do quê? Em face do comunismo. No Brasil, em face também do integralismo. Olha aqui, por mais de uma vez temos feito nossas reservas categóricas ao integralismo. Nem por isso o doutor Plínio estava apoiando o quê? O liberalismo do Brasil. Ninguém, portanto, pode nos suspeitar de correligionários dos camisa verdes, ou seja, nós temos feito crítica, portanto, nós não somos integralistas. Mas, esses governadores, essa ação mole que o governo federal do Getúlio está adotando em relação ao comunismo, isso só serve para favorecer o integralismo. Eles não estão combatendo.
Declaramos, portanto, plenamente solidário com as medidas repressivas que os tribunais vierem a aplicar contra os integralistas. Veja bem. Se ficar provado que os integralistas estão conspirando contra a ordem pública, que estão ajuntando armamento, que querem tomar o poder, a força. Aí o doutor Plínio entra, não vamos entrar aqui, quando é que Santo Agostinho, etc., justifica uma revolução armada contra um tirano, é outra questão. Mas ele disse, se o Estado brasileiro prova que os integralistas estão conspirando a mão armada, tem que vir uma repressão, mas precisa provar. Não fazemos obra nem de acusação do integralismo, nem de defesa. Somos críticos imparciais. Mas aconselharíamos aos governadores que, ora, perseguem o integralismo, uma atitude diametralmente oposta e diferente das quais eles têm adotado. O que é? Aí vem as denúncias. Eu já tinha lido alguma coisa daquele congregado mariano que procurou o doutor Plínio, trabalhava na prisão do Estado, em São Paulo. Mas o doutor Plínio cita aqui 3 outros estados do Brasil, além de São Paulo, né? Bem, o que era? Que os comunistas estavam um vidão dentro da... Isso aí, portanto, esses comunistas que são os comunistas da pós-intentona. A intentona foi em novembro de 35, não é? Estavam tendo um vidão. Esse artigo é de 36. Vidão dentro da prisão. A tal ponto que o Caio Prado, grande família, pediu para vir o oculista com os aparelhos lá para ele mudar os óculos. E eles tinham reuniões lá dentro, tinham liberdade de comunicação, um vidão. Então, como é que é? O Estado procede assim, o Estado, quer dizer, o governo federal, a própria repressão do Getúlio ao comunismo, esses tais tenentes que ele espalhou por aí, que era o Clube 3 de Outubro, que o ajudou a tomar a Revolução, né, de 30, né? E gente de esquerda mesmo, o doutor Plínio vai tratar aqui do governador da Bahia daqui a pouco. Então, ficou claro? O doutor Plínio diz, é preciso extirpar o comunismo. Está falando, portanto, ao governo federal e aos governadores para o comunismo. A opinião pública acompanha com atenção constante e apaixonada o que as autoridades estão fazendo ou deixam de fazer em prol de quê? Da defesa da civilização ameaçada pelo comunismo. E, francamente, em mais de um estado, o que as autoridades fazem é imensamente menor do que elas deixam de fazer. De todas as partes nos chegam notícias desagradáveis. De quê? De que estão fazendo quase nada contra os comunistas. Ora, nos informa que o Estado A, os presos políticos podem se comunicar livremente e sem a menor fiscalização com seus visitantes. Ora, nos afirma que no Estado B, os comunistas conseguem facilmente liberdade condicional. Não tinha tornozeleira eletrônica, né? Condicional. Ora, finalmente verificamos que a polícia no estado P dormita tranquilamente enquanto o comunismo reorganiza suas hostes. Então, uma fachada de combate ao comunismo, porque o Getúlio era um homem de esquerda. Os tenentes dele eram homens de esquerda. Que a democracia mate pela raiz o comunismo, que ela resolva contra a gangrena vermelha com braço forte, uma meticulosa campanha de extermínio. Extermínio aqui não é pôr no paredão, não é isso que o doutor Plínio está dizendo? É prender dentro das leis. Estão conspirando como Estado, vão ser presos. É o extermínio ideológico, né? Olha aqui. Que ela prejudique a ação dos agitadores comunistas não só com medidas repressivas, mas com sábias e eficientes medidas de prevenção social, onde queria que eles recorressem e apoiassem a ação da Igreja. Eles quem? O Estado Federal e Poder Federal e os estaduais. Olha aqui, continua, entre aspas, que sobretudo se dê mão forte à Igreja para que essa dissemine em todos os setores da sociedade aquela irradiação religiosa da qual foge o comunismo como a topeira foge da luz. É o morcego viu a luz, vai embora. Bem, e o integralismo se verá desfalcado das melhores armas com que luta atualmente. Leão sem garras poderá urrar, mas já não poderá ferir. E aos poucos seus urros diminuirão. Seus urros de quem? Integralismo. E sumirão
dentro do ambiente geral de felicidade e despreocupação. Ou seja, o Estado faça uma ação e peça ajuda da igreja. E o comunismo desaparece, e desaparecendo o comunismo, o que acontece com o integralismo? Desaparece também. Desaparece, porque o integralismo vivia em função de combater o comunismo. Bem, O único atrativo do integralismo para o brasileiro era combater o comunismo. era o combate ao comunismo, e que era, como eu disse aqui, um clamor geral. Porque há perigo, se falava em todo o Ocidente. Outro artigo do Dr. Plínio, no Legionário, na expectativa. Esse artigo aqui, na expectativa. Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, Legionário. Aí veja só, a posição do integralismo perante o catolicismo nunca foi minuciosamente definida. Não tem faltado à igreja, exceto calorosas manifestações de simpatia, que da parte de líderes, nossa igreja, de alguns chefes integralistas. Mas essas manifestações são contrabalançadas por declarações equívocas feitas por outros chefes. Quer dizer, o movimento, então, não tinha uma ação. O doutor Plínio vai dizer de pessoas de peso, como Miguel Reale, que era o chefe do departamento de propaganda do integralismo. Professor Miguel Reale, muito conhecido. O seu Miguel Reale, por exemplo, publicou na Ofensiva, que era o jornal integralista, um artigo em que, estudando a causa da guerra que a maçonaria move ao integralismo, afirma que nenhum motivo religioso pode ser invocado como explicação, porque não há diferença entre o Deus que figura no lema integralista e o Deus de certas lojas maçônicas, que certas lojas maçônicas afetam cultuar. Miguel Reale, o homem do departamento de propaganda do integralismo. Porque o Sr. Dr. Plínio já falou em algumas reuniões que essas falsas direitas nazifascistas, elas tinham origem em sociedades secretas. É isso que nós vamos ver depois, perfeitamente bem. A doutrina deles, nós vamos ver depois. Isso. Bem. Outra menção que o Dr. Plínio faz. Li uma vez um artigo publicado pela Ofensiva, então jornal integralista, escrito por um espírita. Desenvolvia uma longa argumentação para provar que seus correligionários espíritas não têm nenhum motivo para combater os camisas verdes, os integralistas, uma vez que nada existe na doutrina integralista que colida, que choque com a doutrina espírita. Mais uma coisa, o Dr. Plínio conclui no artigo. Essas e muitas outras provas demonstram a saciedade, demonstram que, se é verdade que o integralismo não é ateu, não eram ateus, é certo também que é interconfessional. O integralismo, pois, não é nem católico nem anticatólico, ele é teísta, ele afirma a existência de Deus. Considera, por um prisma de pretensa neutralidade, todas as religiões. Aí é outro ponto que o Dr. Plínio vai mostrar para os católicos. O Brasil tem mais de 95% de católicos. Que sentido faz o integralismo colocar católico, espíritas, judeu, protestante, o que for lá, no mesmo pé? O Dr. Plínio diz, não, o integralismo tem que prometer, tem que garantir que se ele conquista o poder por via legal, ele vai dar à igreja a primazia que lhe é de direito. Primazia. Aí. Olha, o Dr. Plínio continua. Penso que nenhum espírito sensato... aqui eu termino com isso, porque nossa hora está correndo. Então ele diz o seguinte. Bom, Dr. Plínio, o senhor está, então, querendo que o Plínio Salgado soaliste católicos na ação integralista. Então ele vai dizer, não é o que eu estou falando. Não é. Penso que nenhum espírito sensato pode exigir do senhor Plínio Salgado que só inscreva em suas fileiras cidadãos que sejam católicos praticantes. Essa exigência seria impolítica, inoportuna e teria muitos inconvenientes. É uma corrente política. O senhor tem lá uma corrente de protestantes que está defendendo alguma coisa sobre a família. Você tem lá um conjunto de espíritos que estão defendendo lá que é preciso parar as crianças. Então, como é que o integralismo... Não é isso que eu estou falando. Olha bem como é que o Dr. Plínio resolve a questão.
é uma corrente política. Como tal, inscreve em seu programa diversas reivindicações de natureza meramente temporal. Os católicos não vão entrar nisso aí. Tirou. E a igreja nunca poderia fazer oficialmente suas essa reivindicação de que o integralismo só filiasse católico. Porque ele disse, se fizesse isso, é a mesma coisa de querer que o integralismo se transformasse numa ação católica. Ia competir com a ação católica. Não é isso. Mas seria de se esperar que o integralismo tradicionalista como se afirma, assegurasse a primazia da Igreja Católica sobre as demais correntes religiosas, as quais seria apenas facultada, olha aqui o matiz, facultada a liberdade de cultos devidamente regulamentada. Então o Topino não está pedindo que o integralismo extermine as reuniões. Dê a primazia de direito à Igreja verdadeira de Nosso Senhor Jesus Cristo e depois regulamente os cultos, como talvez fosse na época do Império. Não são apenas motivos táticos que conservam ao integralismo seu caráter interconfessional. Então, eu estou dizendo, mas não é isto. Não são apenas esses motivos táticos. Há na medula de seu pensamento uma tendência doutrinária má que, se não for corrigida a tempo, prejudicará a fundo a AIB, a Ação Integralista Brasileira, e, quiçá, o próprio Brasil. Então, pegou a coisa, então o próprio Dr. Pinto está dizendo aos líderes integrais, mudem, porque se vocês mudarem, vocês farão realmente o bem para o Brasil. E se não mudarem? Essa ideia que foi, me parece que a peça central do relatório imparcial ao episcopado brasileiro sobre o integralismo. Esse relatório foi feito pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira, eu tenho os dados sobre isso. O Dr. Plínio depois pediu ao bispo de São Carlos, Dom Gastão Liberal Pinto, que revisou, fez as modificações que quis e enviou a todos os bispos do Brasil. No Brasil, dessa época, um movimento que não tivesse o apoio dos bispos não tinha chance nenhuma de prosperar. Eu termino com isso daqui, para mostrar a imparcialidade do Dr. Plínio. Então, começa aqui. Na Câmara Federal, propõe-se o fechamento da Ação Integralista Brasileira sob a alegação de que essa agremiação conspira contra as instituições vigentes, aliciando homens e reunindo armas para conquistar o poder. 13 de setembro de 1936. Veja a posição do Dr. Plínio. Daríamos a mais entusiástica adesão se o governo provasse que o integralismo está querendo a tomada do poder pelas armas. Mas isso ele não faz. Fala, mas não faz. E quem é que está, sobretudo, vamos dizer, exaltado aí? O governador da Bahia, Juraci Magalhães, que notoriamente um simpatizante do comunismo. Não, mesmo que o Dr. Plínio falava, eu vou pegar. Não é preciso ser profeta para prever. O povo não confia no seu Juraci Magalhães, então governador da Bahia. Sua Excelência, em 1933, foi tão correto para com os prelados que visitaram São Salvador, nessa época. E em 1936, deixou transparecer uma simpatia imprudente para com seus irmãos comunistas. A opinião pública está de sobreaviso com todos os militares egressos do tenentismo. O tenentismo que eu falei é o clube 3 de outubro, que era o clube dos tenentes, que ajudou o Getúlio a tomar conta, fazer a revolução. Dr. Plínio continua. Você veja aqui, Dr. Plínio, então, diante de uma situação injusta com relação ao integralismo, ele está tomando assim, assim não pode ser. Vocês estão querendo favorecer o comunismo. Concluo com isso. Será realmente o integralismo que está conspirando? Ou é o governador baiano que está desarmando o integralismo para facilitar o jogo de Moscou? Então, isso aí, o Dr. Plínio tomou uma atitude imparcial e sugeria aos integralistas: aproximem-se da igreja, deem, prometam e garantam que vocês vão dar à igreja um lugar de primazia.
não é isso? Adotem. Bom, nesses anos 30, o Dr. Plínio andou numa corda da espessura de um filho barbante, né? Porque... eu acho que você observando isso aí, está observando muito bem. Bom, com isso então, acho que nós podemos encerrar a reunião e se eu consigo fazer um summary rapidíssimo. Revolução comunista na Rússia desperta uma reação no Ocidente. Fátima vem, convida os católicos, sobretudo os prelados, à consagração da Rússia. Essa parte de Fátima não é ouvida. A burguesia liberal, a liberal-democracia, tomando uma posição mole face ao perigo comunista, surgem as direitas e as falsas direitas como solução. Só que o demônio não queria uma solução verdadeira, que seria representada pelos marianos, seria representada pela cruzada católica, que não apareceu. Então lançou as direitas, ou falsas direitas, que quiseram, efetivamente, tinham um programa que, como diz o Dr. Plínio aqui, não era só tático, a doutrina era suspeita mesmo. Vou repetir, não estou aqui criticando os integralistas de base. A doutrina integralista, que exposta pelo Plínio Salgado, no livro Quarta Humanidade, exposta pelo Miguel Reale, e vai ser analisada no chamado relatório imparcial ao episcopado sobre o integralismo. E ali, então, estão as provas. Salve Maria.